Vamos meditar na palavra de Deus. É um tema que eu queria chamar de a resiliência de José. A resiliência de José. Nós vamos ler Gênesis 50, 20, depois Romanos 8, 28 e Romanos 15, 4. Gênesis 50, versículo 20. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Está anunciado aí. O último capítulo de Gênesis é o 50. Vamos ler versículo 20. Inclusive está passando um seriado sobre a vida de José do Egito. Aí quem gosta de José, é uma oportunidade boa para você assistir essa seriado. Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Vamos ler Romanos 8, 28. Então, pastor Hilton, que lê esse versículo. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Romanos 15, versículo 4, fala: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de, pela paciência e pelas consolações das Escrituras, tenhamos esperanças. A resiliência de José. Esses dias eu estava lá em casa e o Austin estava tomando um cafezinho lá com a gente. E ele falou: eu tenho que ir, dá uma 0 hora. Linguagem de quem trabalha de turno. Eu já trabalhei 1 ano e pouco de turno como operador ali na Copem. O pastor Carlão se aposentou trabalhando de turno. E durante um mês a gente tem algumas 0 horas que a gente tem que passar acordado, trabalhando. E quando o Austin se despediu, aí eu lembrei do meu tempo, como era difícil sair para ir trabalhar a noite toda, enquanto todo mundo estava se preparando para dormir, a gente estava se preparando para pegar o ônibus e enfrentar uma 0 hora naquele polo ali. E aí, na oração, eu falei para o Austin que Deus te dê muita resiliência. Aí, depois da oração, ele perguntou: e o que é mesmo resiliência? Aí eu falei: muito bem. Resiliência é um termo que a engenharia nos empresta, é um termo da física, que diz que o material, determinados materiais, eles possuem algumas características que, ao se submeterem a uma pressão ou uma força, eles se deformam e depois que a tensão é retirada, esse material volta à posição original. O elástico, por exemplo, você pega, estica, quando você solta, ele volta ao tamanho normal. Uma vara de salto, você vai e a vara faz aquela flecha, ela flexiona, o soltador consegue passar a barreira, e depois que ele solta, a vara volta à posição normal. Então, do ponto de vista da física, do ponto de vista da engenharia, resiliência significa essa propriedade que o material tem de suportar uma pressão e depois retornar ao seu tamanho normal, ao seu tamanho original. E do ponto de vista da psicologia, o que significa ser resiliente? É quando uma pessoa passa por um trauma de forma eficaz. Quando uma pessoa passa por adversidades de forma positiva, ele consegue viver situações críticas, adversas, e suportar
toda e qualquer luta, toda e qualquer adversidade, sem entrar em crise, sem entrar em desespero. Ele enverga, mas não quebra. Então, José, de fato, é um exemplo, é um camisa 10, assim, para mim, do time dos resilientes. Nós vamos ver a história um pouco de José e vamos perceber que, de fato, José, ele era uma pessoa que tinha essa característica, essa resiliência, essa capacidade de suportar crises profundas. E como tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, José, um nome comum, inclusive meu pai chamava-se José, eu tenho um irmão que chama José, aqui temos José Queiroz, né? Então José é um nome tão comum que quando alguém não é nada na vida, ele fala seu Zé Ninguém. Quando a gente quer fazer, baixar a autoestima de alguém, a gente fala seu Zé Mané. Então José é um nome muito popular, é um nome conhecido, gosto muito de José. Minha mãe contava a história de José desde minha infância e eu gostava, e ela tinha prazer em contar a história de José do Egito para a gente, e eu ficava atento, prestando atenção, e como era gostoso perceber de que um sujeito igual a mim e a você, ele conseguiu se dar bem na vida, apesar de toda circunstância que ele passou. Então José tinha tudo para dar errado. Pense em alguém que tinha tudo para ser um chorão da vida, para entrar no mundo das drogas, para abandonar tudo, chutar o balde e ser um marginal, usar crack, coisas dessa natureza. Ele tinha tudo para fazer com que ele se justificasse nessas adversidades que ele sofreu durante a sua existência. José, o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. Jacó era casado com Lia e Raquel. Aí tem, abrindo um parênteses, tem um ditado aí que diz que Jacó era analfabeto. Por que Jacó era analfabeto? Porque amava Raquel e não Lia. Ele teve que casar com Lia primeiro por conta de Labão, que forçou ali aquele casamento por força e por violência. Mas o coração de Jacó estava na sua Raquel. E Raquel era estéril, não podia ter filhos. Até Deus operar um milagre na vida de Raquel, demorou. E aí, 10 filhos surgiram aí de Lia, de Bila, de Zilpa, até chegar a vez de Raquel. Mas a vez de Raquel chegou. Chegou o tempo dela gerar o seu filho, José. José significa Deus dá filhos. O nome dele, Yosef. Deus dá filhos. E Jacó realmente teve muitos filhos. E quando apareceu José, Jacó ficou como quem sonha. Filho da velhice dele, ele e da mulher que ele ama. Então assim ele acabou cometendo algum deslize que o pai não deve cometer, que é ter preferência por filhos. E aí Jacó fez com que José fosse o seu dondoca. Isso ficou evidente para os outros irmãos. Foi um problemão. Ele construiu uma túnica, comprou uma túnica, e a túnica de José era colorida, era diferente da dos irmãos, enquanto a dos irmãos era de manga curta, de José era de manga comprida. A dos irmãos vinham até o joelho, a de José ia até os pés. E José, quando aparecia vestido com aquela túnica, os irmãos olhavam assim e ficavam com ciúmes, com inveja, porque o pai deixava claro que amava mais a José do que aos seus irmãos. Pai nenhum deve fazer esse tipo de postura. Os filhos são iguais, devemos amá-los de igual forma. Lógico que lá no íntimo a gente sabe que tem um clima, uma aproximação melhor com um devido ao temperamento, à condição, assim, você se aproxima mais de um do que o outro, mas o amor tem que ser indistinto, não é? Você tem que amar por igual os seus filhos. E aí José viveu então naquele clima. Ele não pediu para nascer, mas nasceu já
tendo esse privilégio. E José, aos 17 anos, estava ali no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai. E quando os irmãos faziam alguma coisa de errado, olha aí, José levava para o pai a informação: olha, meus irmãos fizeram uma traquinagem. E os irmãos, quando percebiam isso, odiavam mais ainda José. O ódio ia aumentando o nível. Era o filho predileto, agora ele está sendo o irmão que está nos entregando ao nosso pai. Então José ficou numa situação muito difícil e não conseguia mais conviver pacificamente com os demais irmãos. Era uma crise de relacionamento terrível. Ele ficava isolado. Então, a primeira adversidade de José foi o isolamento. Ele começou a ficar isolado dos irmãos. Os irmãos começaram a provocá-lo e não era mais pacífica a relação de José com os irmãos. E para piorar a situação, José tem um sonho. Davi lembra o sonho de José? O primeiro sonho que José teve, você lembra? Mais ou menos? Ian lembra? Então vou refrescar a memória de vocês e de todos, não é? José teve um sonho. Ele disse que estava no campo colhendo lá trigo, aí fez um feixe de trigo, um molho de trigo, e os demais irmãos também estavam ali colhendo trigo, e o feixe de José, ele ficou de pé, e os dos irmãos se prostraram diante do feixe de José. Esse foi o primeiro sonho que José teve. Aí José, quando contou esse sonho, os irmãos ficaram mais furiosos ainda. Quer dizer que nós vamos nos prostrar diante de você, rapaz? Que história é essa? Aí, para piorar ainda o clima, José tem o segundo sonho. Aí José vê a lua, o sol e 11 estrelas se prostrando diante dele. José conta para Jacó, conta para os irmãos ficam mais furiosos ainda. Até o pai reclama com ele: rapaz, que história é essa? Você está dizendo que eu e sua mãe e seus irmãos vão te adorar? Mas no fundo, Jacó guardava isso no seu coração. E aí a situação de José piorou mais ainda. Com certa época, com 17 anos mais ou menos, o pai pede a José para ir a Siquém, para ver como é que os irmãos estavam lá, cuidando das ovelhas e trazer informação. José vai, se perde no caminho, alguém indica que o pessoal estava em Dotã. Aí quando José chega lá e vai se aproximando, os irmãos aí, opa, lá vem o tal sonhador. Lá vem o sonhador mor. Lá vem aquele cara detestável, apesar de ser nosso irmão. Vamos fazer um esquema, vamos matá-lo, vamos tirar a vida de José e depois a gente mata o bode aí, pega a capa dele, a túnica dele, leva no sangue, depois fala com o nosso pai que foi uma fera que devorou ele. Aí eles tramaram a morte de José. Então José começou mais uma adversidade na sua vida. Hoje poderíamos chamar até de bullying, né? Lá vem o tal sonhador. E aí José foi dessa forma tratado. Depois, quando ele chegou, os irmãos avançaram nele, tomou a túnica. E aí Rúben falou: não vamos matá-lo, nós vamos colocá-lo em uma cisterna. Tem uma cisterna, uma cova sem água, nós vamos colocar ele lá, porque não vamos tirar a vida de José. Rúben era o irmão mais velho. E aí pegaram José e colocaram na cisterna. Cisterna sem água. José, então, ali ficou naquele ambiente confinado, pouco oxigênio, nem tinha água. E depois Judá veio os ismaelitas chegando e falando: olha, não vamos matar o nosso irmão, vamos aproveitar e vendê-lo como escravo para os ismaelitas. Os midianitas estão vindo aí, que são descendentes de Abraão. Nós vamos pegar José e vamos vendê-lo. Aí vendeu José como escravo. Então José saiu da casa do pai, foi parar numa cisterna, depois da cisterna foi para o mundo dos escravos, ser escravo. Outra adversidade de José, não é? Ser humilhado.
além do maltrato dos irmãos, ele passou pelo período da humilhação e como escravo ali, ele foi levado ao Egito. José poderia estar pensando assim, poxa, está dando tudo errado na minha vida. Eu tive um sonho, mas esse sonho de Deus não vão se realizar na minha vida, porque aí tudo contrário. O vento está soprando contra. Então, ele poderia pensar assim, mas ele foi em frente e foi vendido como escravo. Lá na frente, Potifar, um oficial de Faraó, compra José e coloca ele para ser mordomo da sua casa. José ali, onde ia, Deus estava com ele e fazia prosperar até aqueles que estavam com ele. E a casa de Potifar começou a se prosperar e Potifar começou a se dar bem com a presença de José ali. José era bonitão, era saradão, um jovem bonito. E a mulher de Potifar começou a tentar José. E começou a chamar José para que ele fosse deitar com ela. Imagine um jovem, aí cheio de saúde, uma mulher bonita, porque a mulher oficial, mulher rica, provavelmente ela, com certeza, era muito bonita. José, temente a Deus, não cai na tentação. E não foi uma tentação única, era uma tentação diária. Então ele tinha que exercitar o negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga. Um exercício realmente diário. E José, na casa de Potifar, fazia de tudo ali, ele era responsável por tudo. E a mulher, quando tentou persuadi-lo, não conseguiu. Teve uma hora que ela desesperou e ia pegar uma força. Quando pegou, ele largou a capa na mão da mulher e caiu fora. A mulher vai lá e dá um grito e faz uma calúnia dizendo que José, o hebreu, que o marido dela tinha levado para lá, foi para insultá-la. E aí José vai parar onde? No cárcere. O marido chega, não matou José porque ele sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia que, na verdade, José era um homem de Deus, era um homem de caráter, porque ele via Deus abençoando a vida dele. Então ele não matou José, mas ele quis preservar a família, porque senão ele ia ficar em maus lençóis, ele ia ficar numa situação realmente complicada, para proteger a mulher, para não cair na boca do povo. Ele pega e coloca José no cárcere. E quando José chega no cárcere, depois de passar por essa adversidade da tentação e não ter caído nela, José, um homem temente a Deus, ele sabia que valia a pena não cair em tentação. Ele resistiu, foi parar no cárcere, e lá, quando chegou no cárcere, também José liderou ali, porque onde ele chegava, ele trabalhava, ele era um profissional de excelência, não era preguiçoso. A lição de hoje pela manhã, escola dominical. Então José, ele, onde colocava a mão, Deus fazia prosperar. E ali no cárcere ele começou a liderar. Depois de certo tempo, tinha ali também um copeiro do rei e um padeiro que estavam presos ali também, que brigaram lá com o faraó e foram parar no cárcere. Em determinado momento, esses dois oficiais do rei tiveram também sonhos. O copeiro teve um sonho. Lembra do sonho do copeiro? Dá para você contar aqui? Então conta daí mesmo, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para Davi. Fala daqui, do copeiro. Você lembra? Então conta alguma coisa aí que você lembra lá. Não quero, né? Isso é um exercício para você começar a desinibir e daqui um dia você está contando aqui na frente. Tá joia. Então, Davi sabe, não sabe não. Então o copeiro teve esse sonho e que ele estava aqui uma videira, 3 ramos dessa videira, e depois de 3 ramos dessa videira, ele estava com o copo do rei na mão, o copo que ele servia ao rei quando ele era copeiro. E aí José falou: olha, o teu sonho é o seguinte, depois de 3 dias você vai ser reposto ao seu ofício, você vai voltar a servir vinho ao rei, a cuidar do rei como mordomo. O rei vai me restituir ao seu cargo depois de 3 dias. Os 3 anos significam 3 dias. Aí o padeiro se entusiasmou e falou: olha, vou contar o meu também para ver. Aí o padeiro teve um sonho que ele devia
3 cestas na cabeça dele, e sobre a última tinha pães, e Eleazar estava comendo ali naqueles pães. E José fala: olha, esses 3 cestos estão também 3 dias. Depois de 3 dias o rei vai levar você de volta e vai enforcar você, tirar, colocar sua cabeça aí para os animais comerem sua carne. E aconteceu que o sonho realmente se realizou depois de 3 dias. E José falou para o copeiro: olha, lembra de mim quando você chegar lá. Aí ele passou por aquela adversidade, esqueceram de mim, né? Eles esqueceram-se de mim. Passou 2 anos, José esperando a resposta do copeiro, e nada. Ele ficou mais 2 anos preso, até que Faraó teve o sonho, e teve 2 sonhos. Depois chamou todo mundo para interpretá-los e não conseguiu ninguém. Aí o copeiro lembrou, a ficha caiu e falou: olha, conheço alguém que interpretou o que aconteceu, isso é o rei, chama lá esse rapaz rapidinho. Aí José foi, e quando o rei contou os sonhos, disse que saíam 7 vacas gordas do rio Nilo e 7 vacas magras que iam ao encontro dessas 7 gordas e devoravam as 7 vacas magras, ou as 7 vacas gordas, e depois 7 espigas cheias e 7 espigas magras, e as 7 espigas magras devoravam as cheias. E contou o sonho para José. José falou: olha, os 2 sonhos, na verdade, é um sonho só. Vão ter 7 anos de fartura e 7 anos de seca aqui no Egito. Então, rei, escolhe uma pessoa sábia, escolhe uma pessoa que possa administrar, fazer a gestão desta época de cheia, esta época de abundância, para fazer um estoque apropriado. E aí o rei falou: não tem ninguém melhor do que você, com quem há o Espírito de Deus. Aí colocou José para ser o governador do Egito. Então José saiu da casa do pai, foi para a cisterna, da cisterna para a casa de Potifar. Parecia que as coisas estavam melhorando. Ele foi parar no cárcere, e do cárcere ele foi para o governo do Egito. Foi ser governador do Egito. O cargo que só acima dele tinha Faraó. Então todo mundo precisava ali prestar conta a José a partir daquele momento. E José fez um trabalho extraordinário. E os sonhos de José, os primeiros sonhos de José se realizaram quando a seca veio e os irmãos tiveram que ir até ele, depois os pais, e foram e se prostraram diante de José. E os sonhos de Deus na vida de José, eles se realizaram. Porque quando Deus quer operar, ninguém impede. Amém. Quando Deus opera, ninguém impede. Operando Deus, quem impedirá? Então Deus, quando quer realizar algo na vida de um servo dele, na vida de um filho dele, não tem adversidade, não tem circunstâncias nenhuma que faça com que os sonhos de Deus sejam frustrados. Jó aprendeu muito bem isso. Ele disse que nenhum dos sonhos de Deus seriam frustrados na vida dele. E José é essa personagem resiliente, uma personagem mais instrutiva para mim do Velho Testamento, é José. A Gênesis empresta um espaço muito grande para a vida de José. E José então passou por essas adversidades da rejeição, da ridicularização, da injúria, do confinamento, da tentação, da calúnia, todas essas adversidades, do desapontamento. Ele, durante esses períodos, o Senhor, porém, estava com José. Em toda e qualquer circunstância, Deus estava com José. Deus estava ali como refúgio e socorro bem presente na hora da angústia de José. Eu imagino José ali passando por aquelas provações todas. A gente não vê José murmurando, a gente não ouve falar que José estava desesperado, mas um homem realmente que olhava para frente e não para trás. Um homem que percebia que algo bom iria acontecer. O amanhã dele ele entregava nas mãos do Senhor. Ele dizia, eu não sei se ele já sabia essa música, o meu futuro nas mãos eu tenho.
A vida tem sentido, pois vivi Jesus. Com certeza ele não sabia que ele era uma época antes de Jesus, não é? Mas, com certeza, ele era um homem de visão, ele sabia que Deus tinha planos na vida dele e que esses planos de Deus na vida dele não seriam frustrados. Então, a adversidade foi um dos maiores fatores utilizados para lapidar e preparar José para as responsabilidades de liderança. Às vezes a gente pensa assim e fica pensando que a adversidade não é para crente, não é para quem está seguindo a Jesus. E que vir para o Evangelho é vir para uma vida boa, para uma vida sem sofrimento, vir para seguir a Jesus, vir para um caminho de bonança, um caminho onde não vai haver problema. E a gente sabe muito bem pelas Escrituras que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E Paulo falou isso muito bem em Atos 14, 22, ele falou: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações importa entrarmos no reino de Deus. Então não são poucas as tribulações do justo, não. São muitas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nós sabemos que uma coisa é sofrer sem Jesus, uma coisa é sofrer com Jesus. Uma coisa é a gente entrar no barco e o barco está afundando e Jesus está do lado de fora. Uma coisa é a gente estar vendo o barco afundando e Jesus está ali dentro do barco. E na hora certa ele vai dizer: vento, acalme-te. Na hora certa ele vai ordenar a tempestade para se acalmar. Marina disse aqui muito bem: tem hora que a gente está em águas tranquilas, mas tem hora que as águas estão revoltas. Então é necessário que a gente saiba viver estes altos e baixos da nossa existência, esse misto de alegria e de tristeza. Nós tem momentos em nossa vida que a gente está chorando, tem momentos que a gente está sorrindo. E a gente precisa crer que os planos de Deus na nossa vida serão cumpridos, não serão frustrados. E a gente precisa, na hora mais difícil da nossa vida, confiar em Deus, vencer as adversidades com resiliência. E o que vai dar resiliência a você para suportar as dificuldades? São seres humanos, são pessoas, seu preparo psicológico que vai lhe dar resiliência? Não. A palavra de Deus, ela é um subsídio fundamental para que você seja uma pessoa resiliente em meio às dificuldades. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os salmistas sabiam muito bem disso. Eles atravessavam situações difíceis e eles estavam ali crendo em Deus que tudo pode, um Deus que tudo pode e que faria muito por eles. Por exemplo, o Salmo 119, versículo 71, fala: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 55, 22, confia os teus cuidados ao Senhor. Jó 42, 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Salmo 107, 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Eis o segredo da resiliência de José. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Então, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus, um homem que tinha esta força sobrenatural para vencer as adversidades. Porque Jesus disse muito bem: sem mim nada podeis fazer. É necessário que você confie no Senhor, entregue o seu caminho a Ele, vá em frente. Está dando tudo errado, mas Ele sabe o que faz. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Então você tem que seguir em frente, olhando para o autor e consumador da sua fé, olhando para o autor e conservador da sua vida, entregando o seu caminho a Ele, não desistindo jamais, porque Ele está no controle de tudo. José, ao primogênito, chamou de Manassés.
pois disse: Deus me fez esquecer os meus tormentos de toda a casa de meu pai. Gênesis 41, 51. José, ele não remoía mágoas. Ele falou: olha, no passado serviu de trampolim para que meu futuro fosse esplendoroso. Um poeta diz aí, não sei se João Pessoa, ele diz: olha, pedras no caminho, eu pego todas e construo um palácio. Então, pedras no caminho, vou fazer coleção delas, porque um dia elas vão me servir para que eu possa construir o meu palácio. Então é assim que deve ser a vida de alguém que crê em Jesus, que tem fé em Jesus, que tem fé em Deus, que acredita que Deus está no comando e que você entregou a sua vida a Ele, que você sabe que Ele é Deus, e você então vai atravessar toda e qualquer circunstância sem entrar em desespero. Deus permite muitas vezes que você vai lá no fundo do poço, como permitiu na vida de José, de Jeremias. Elias foi lá para a cova. Então Deus permite que você chegue até a cova dos leões também, como Daniel foi. Mas na hora que ele quer fechar a boca do leão, na hora que ele quer tirar você do poço, ele tira, porque ele pode, ele é todo poderoso, e nós servimos esse Deus que é por nós, que sabe o que é melhor para nós. Então, descanse no Senhor. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José olhava para frente e não para trás. Então, no momento de aflições, ele sabia que Deus estava ali com propósito. Porque ele, quando dá o nome desses filhos, ele faz assim: olha, eu estou resolvido. Eu estou de bem com a vida, apesar de eu ter passado por tudo isso. A minha alma está tranquila, eu estou feliz, eu estou resolvido, porque Deus realmente tratou comigo. Ele não tinha os consultórios para ir, ele não tinha os divãs para se sentar, mas ele tinha Deus com ele. Ele tinha Deus como socorro bem presente na hora da sua angústia. Então, com certeza, ele desabafava com Deus. Com certeza, ele abria o seu coração para o Senhor. E ele, como Jó fazia também, colocava diante de Deus toda a sua angústia, toda a sua aflição, toda a sua ansiedade. E ele se quebrantava aos pés do Senhor. Então, toda a trajetória de José, ele foi abençoado por Deus. Ele deixou esse legado. Não pelo que ele fez, mas pela pessoa dele, pela sua identidade. Às vezes a gente está passando pela vida e não devemos jamais passar por esta vida abatido, batendo, mas combatendo o bom combate. Então faça como José. Passe pela vida, não abatido, nem batido. Aproveite as oportunidades. Nem batendo, nem pagando mal com mal, mas pagando mal com bem. Passe pela vida como um servo de Deus que está no controle de tudo, está andando com você. Deus disse que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então José deixou marcas. Ele deixou marcas. Estas marcas realmente são indeléveis. Elas servem para o nosso ensino. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, José, homem igual a mim e a você, feito do mesmo material, suportou toda essa adversidade. Por que não eu e você não podemos suportar essas adversidades? Então, tem momentos que nós vimos aqui canções que dá vontade de desistir, mas é necessário que a gente prossiga, porque a gente sabe que Deus está no barco conosco e que tudo vai muito bem. E o temporal vai passar. Temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Alimente a sua mente com aquilo que vai trazer esperança para você. Não retroalimente a sua vida com negativismo, mas pense sempre que o melhor está por vir. Que Deus está no comando e que o Senhor vai fazer com que a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, seja uma realidade em nossas vidas.
O exemplo de José nos ensina a viver acima da mediocridade. Então José é um sujeito que viveu acima da média. Todos nós tendemos a sermos medíocres, não? Então sermos medíocres não é um pejorativo. Às vezes você é medíocre. Significa que você está na média, você está vivendo ali na média das pessoas, né? E quando você consegue ultrapassar a média, aí você está vivendo acima da mediocridade. Então, quando alguém me chamar de medíocre, você fala: opa, beleza, eu estou na média aí, estou indo bem, estou passando de ano. Mas se você quiser viver acima da mediocridade, olhe para José, é possível viver acima da mediocridade, haja o que houver. E José, ele nos ensina realmente, de fato, como devemos viver com essa resiliência, com esta vitória, apesar das lutas que ele passou. Problemas familiares não são irreversíveis, precisamos aprender isso. Não pague o mal com o mal. Não caia em confinamentos sem fim. Se você cair na cisterna da depressão, da angústia, da ansiedade, da frustração, da derrota, da perda, saiba que sempre há um modo de sair dela. A tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Não tenha medo de crescer de repente. Peça sabedoria a Deus para lidar com o sucesso. Aproveite bem as oportunidades. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Tem uma música de Ludmilla que fala: se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Consiga crer que tudo é possível para você, porque Deus está contigo em todas as horas, sim ou não. Então transmitimos o que sabemos e reproduzimos o que somos. José reproduziu o que ele era, e nós podemos realmente viver uma vida nesta dimensão. É difícil, a luta na hora do deserto não é fácil, mas creia que a terra que mana leite e mel está por vir. Josué, Caleb, homens resilientes, Jó, homem resiliente, eu e você, feitos do mesmo material, podemos vencer todo e qualquer obstáculo. Então, nada de desespero. Vamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e saber que Ele está realmente nos conduzindo para o centro da sua vontade. Deixa Deus dirigir os seus passos. Não é? Saiba viver essa teologia não triunfalista que pregam por aí. Venha para Jesus e você vai se dar bem. Você é filho do rei, você vai ter carro bom, você agora vai prosperar, você vai ter riquezas, você vai ser agora um empresário de sucesso, vai estar por cabeça e não por causa. Pare de sofrer, venha para Jesus. Deixe essa teologia triunfalista de lado e viva uma realidade que é o Evangelho puro e simples. A teologia do todavia. Todavia, se não houver gado no curral, se não a planta da oliveira mentir, se não houver fruto na vide, contudo eu me alegrarei no Senhor e caminharei com esperança, porque o Senhor é por mim. Todavia é a teologia de Jesus. Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Viva a teologia do todavia, do contudo, do porém. Não viva a teologia triunfalista, porque senão você vai frustrar na caminhada cristã. Viva esta realidade do Evangelho, a realidade que José enfrentou. Depois ele vai gozar das benesses, porque Deus tem sempre um final feliz para mim e para você. José depois morreu, todos nós um dia vamos morrer. Ele passou, nós vamos passar, mas não passa pela vida batido, nem abatido, nem batendo, mas passa pela vida combatendo o bom combate, encerrando a sua carreira e guardando
Tá certo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.